Irã agora pode fabricar material nuclear suficiente para uma bomba em apenas 12 dias. A instalação é bem grandiosa. É suficientemente grande para abrigar cerca de 100 mil centrífugas. E não se enganem, o Irã não se contentará com uma única bomba nuclear. No dia 13 de abril de 2024, o Irã fez um ataque direto a Israel pela primeira vez em sua história, alimentando as tensões e os momentos delicados que vivem hoje a região do Oriente Médio. O governo de Israel afirmou que 331 drones e mísseis atacaram o espaço aéreo israelense. Mas por que o Irã decidiu mudar radicalmente e atacar diretamente Israel? Bem, o governo iraniano afirma que o ataque foi em resposta ao ataque da embaixada iraniana na Síria, que levou à morte de militares de alta patente iraniana. Mas será que é apenas esse o motivo pelo qual o Irã está atacando diretamente o território de Israel? O governo de Israel afirma que conseguiu se defender e nenhum local foi atingido. Entretanto, estilhaços dos mísseis atingiram uma criança, de acordo com o governo de Israel. E aqui nós conseguimos enxergar claramente dois lados opostos lutando pelo mesmo objetivo, que é o controle pelo Oriente Médio, porém com um detalhe perspicaz. Analisando a história do Irã, é possível ver que o Irã há muito tempo já tenta obter um controle meio hegemônico nessa região aqui. Desde que a guerra de Israel e Hamas começou no ano passado, o Irã apoia alguns grupos para lutar contra Israel, fazendo com que a guerra não fique apenas em Gaza. Grupos como o Hezbollah no Líbano, que ataca o país judaico pelo norte, grupo como os Houthis no Iêmen, que ataca o país judaico pelo sul, e grupos como o Hamas também, que revida os ataques de Israel em Gaza. Cidadãos de Israel, estamos em guerra. E toda essa movimentação aqui nos fez investigar mais fundo e trazer um vídeo para vocês explicando o que realmente o Irã quer, quais são os seus cálculos e mostrar que essa guerra entre Israel e Irã não ameaça só o Oriente Médio, mas sim o resto do mundo. Para entendermos melhor como hoje o Irã tem essa ambição de controle pelo Oriente Médio, nós precisamos voltar um pouquinho, olhar para a história do seu passado e entender um conceito extremamente importante. Você sabia que nessa região aqui hoje, onde é o Irã, era o grande Império Persa? Ou seja, isso aqui já nos mostra que o povo iraniano não é árabe como a maioria da região, e sim é persa. E isso daqui já é um motivo de desunião entre as nações aqui dessa vizinhança. Porém, isso não é o mais importante de ser analisado o passado do Irã. Longe disso. O que nós vamos analisar especificamente aqui é a Revolução Iraniana dali pra frente, que é o que nos importa agora. A data oficial do início da Revolução Iraniana foi no dia 22 de Bahman, no calendário persa, que corresponde exatamente ao dia 11 de fevereiro de 1979 no calendário gregoriano. Nessa revolução foi instalada a República Islâmica do Irã, com a volta de Khomeini como líder religioso supremo. Essa nova constituição iraniana preservava por uma ligação muito forte com a religião e o islamismo, além de um afastamento claro em relação ao Ocidente e os Estados Unidos, focando muito na preservação de sua cultura, sua religião e seus pensamentos. Em outras áreas, as reformas islâmicas triunfaram. O Corão proíbe o álcool. No interior do país, pessoas foram açoitadas em praça pública por consumirem bebidas alcoólicas. O Irã, a partir desse momento, também se torna uma república, mas uma república diferenciada. Sabe por quê? Porque o Irã instalou uma república, mas também ele elegeu meio que um líder religioso supremo e a intitulação da República Teocrática Islâmica, uma condição única dentro das nações do mundo inteiro. Ou seja, a população iraniana aqui pode escolher um líder político para governar o país, porém, esse líder religioso político precisa do aval do líder religioso supremo para poder exercer o seu cargo. Então, por mais que a população eleja aqui um cara, mas o líder religioso supremo do Irã não goste dele, né, não aprova, então ele não vai exercer sua função. Essa constituição não apenas afastou o Irã dos Estados Unidos, mas como a constituição tinha base no Alcorão e na versão do desenvolvimento do setor humano em conjunto com a religião islã, aboliu de certa forma o modo de vida e o sistema americano na região. A visão dessa revolução iraniana de 1979 não é apenas que ela acabe naquele ano ou apenas acabe no Irã. E percebemos isso de acordo com o próprio versículo 21:92 do Alcorão, que fala o seguinte, aspas, essa sua comunidade é uma comunidade única e eu sou o Senhor, então me adore. E é essa parte aqui que muitas pessoas não sabem e que causa muito problema na geopolítica, que é o fato do Irã ter essa ambição de espalhar sua religião, sua política, seus costumes, suas crenças pelo resto da região do Oriente Médio e pelo máximo de regiões que ele conseguir. O Irã é um dos países centrais do xiismo, uma das principais vertentes do islamismo. E como tal, o país busca promover sua interpretação particular do Islã e sua autoridade religiosa sobre os muçulmanos xiitas em outras partes do mundo. E isso está sendo feito por meio de apoio a instituições religiosas e é daí principalmente que encontramos o porquê do Irã apoiar tantos grupos rebeldes em países vizinhos. Como por exemplo, o Irã apoia o Hezbollah no Líbano, apoia os Houthis no Iêmen,
apoia o Hamas na Palestina, apoia facções políticas no Bahrein e na Síria, e etc. O Irã também busca estabelecer alianças e parcerias com países que compartilham interesses comuns ou que estão dispostos a desafiar a influência de potências regionais rivais. Essas potências rivais são, por exemplo, Israel e a Arábia Saudita, ou até mesmo os Estados Unidos, que sempre vivem na região do Oriente Médio. A Constituição iraniana tem como fundamento apoiar qualquer movimento islâmico em outros países. Toda essa revolução iraniana aqui criou um país que contrapõe tudo o que os Estados Unidos prega basicamente. Não apenas na política, mas no modo de vida como o povo vive. O Irã passou a abominar também outros estados dentro do Oriente Médio que possuem o apoio americano, estados como Israel e Arábia Saudita, como já citei. E aqui nós temos uma surpresa interessantíssima na história, que aconteceu recentemente em 2023, que foi esse marco histórico aqui na geopolítica, na qual foi firmado um acordo de paz entre Irã e Arábia Saudita mediado pela China. Esse acordo nos mostrou uma nova jogada no Oriente Médio, na qual mostra até uma Arábia Saudita ali se saindo um pouco da esfera competitiva geopolítica, a Arábia Saudita passando a focar mais em seu crescimento econômico mesmo, focando mais em sua transição energética e etc. E esse acordo também sendo mediado pela China, questiona os Estados Unidos como um grande influenciador da região. E toda essa movimentação aqui evidencia, principalmente por conta da Arábia Saudita ali arredando um pouquinho o seu pé dessa esfera mais tensa, coloca o Irã como mais influente. Mas peraí, essa parte aqui não pode passar desapercebido, que foi esse novo jogador que entrou aqui no Oriente Médio, mediando esse baita acordo importante de paz. Esse novo jogador aqui vai dar muito pano pra manga no Oriente Médio. Estou me referindo a essa parceria aqui entre Irã e China. E de quebra também tem até uma chegadinha da Rússia. Há muito tempo o Irã vem sofrendo diversas sanções dos Estados Unidos, principalmente pelos seus investimentos nucleares. Sanções essas que por um tempo estagnou sua economia e fez com que o país não crescesse na dica de nada, e tivesse até crises políticas internas. Porém, no meio desse vendaval, o Irã estabeleceu parcerias econômicas fundamentais, parcerias com países como Índia, Turquia, Emirados Árabes, e na prática mesmo, uma baita parceria que o Irã acabou desenvolvendo nesses últimos tempos foi com a China. Aqui o bicho pega. Essa relação China e Irã vem crescendo cada vez mais. Quando os Estados Unidos saíram do acordo nuclear em 2015, o ex-presidente Donald Trump começou a tratar o Irã como um grande inimigo, colocando ainda mais sanções e dificultando ali a relação do Irã no Oriente Médio. E é aí que o Irã acaba se chegando cada vez mais pro rival dos Estados Unidos. Quem é o rival dos Estados Unidos nessa história? A China, obviamente. E aí os laços entre China e Irã foi se estreitando cada vez mais. No dia 27 de março de 2021, os países assinaram um acordo de cooperação de 25 anos para fortalecer a relação política e econômica dos dois governos. O Irã é visto como um player muito importante, principalmente para o plano chinês da nova Rota da Seda. E na contraparte para o Irã, é fundamental ter a China o apoiando. Com a China, ele consegue uma economia independente dos Estados Unidos, consegue apoio diplomático no Conselho de Segurança, e isso conta muito. Por exemplo, após o Irã atacar diretamente o território de Israel, a China se posicionou favoravelmente ao ataque do Irã, dizendo que foi um ataque de autodefesa. Mas lembra que eu falei alguns minutos atrás que essa relação China e Irã tem de quebra uma pontinha da Rússia? Então, a dona Rússia vai entrar aqui agora. Essa relação aqui de Irã com a Rússia é mais voltada para a área militar mesmo. Nós conseguimos ver um apoio militar muito forte entre esses dois, principalmente na guerra na Ucrânia. De acordo com John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, essa aliança aqui entre Rússia e Irã aumentou demais nos últimos 2 anos. E tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra dizem que o Irã vendeu diversos armamentos para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia. Na contraparte ali, os russos falam muito bem do Irã, falando até que o Irã irá ser recompensado diretamente com um acordo de livre comércio da Europa Oriental até a China, que inclui ali a nova Rota da Seda chinesa e etc. E quando nós analisamos a política e a economia iraniana, percebemos que ao longo dos anos o país vem se estruturando cada vez mais com a ajuda de potências do Oriente. O país está se tornando cada vez mais influente no Oriente Médio. Vimos que a China mediou até um acordo de paz entre Irã e a Arábia Saudita, trazendo uma paz que antes era inacreditável porque os dois governos são opostos dentro da religião islâmica. Entretanto, tem um país aqui nessa região que as negociações estão muito difíceis e complexas de serem resolvidas, que é as negociações ou a relação aqui entre Irã e Israel. Isso daqui tá pegando fogo. O Irã considera Israel a grande ameaça para sua influência no Oriente Médio, principalmente por ter um estado judaico e ser um país porta de entrada para os Estados Unidos na região, considerando que esse país nem deveria existir no mapa. Porém, mesmo assim, ambos os países nunca tinham se atacado diretamente, como está acontecendo agora. Já houveram casos bem próximos disso, como em 1992, quando o líder do Hezbollah na época foi morto num ataque atribuído à inteligência de Israel. Porém, Israel nunca assumiu a autoria desse ataque, tá? Naquele
Naquele mesmo ano, o grupo Jihad vinculado ao Irã atacou a embaixada de Israel em Buenos Aires, deixando 29 mortos. O Irã já acusou Israel de assassinar os seus cientistas nucleares, porém, mais uma vez, o país judaico nunca assumiu a autoria desse ataque. Mas, mesmo assim, Israel nunca escondeu, sempre procurou deixar claro ali que ele tem aversão a esse programa nuclear iraniano. Aqui na história nós já tivemos diversos ataques de um lado e de outro, porém ninguém nunca assumiu a culpa e sempre foram ações realizadas por terceiros. Até esse grande dia, 13 de abril de 2024, quando pela primeira vez na história o Irã realizou um ataque diretamente ao território de Israel. Esse ataque aqui muda o cenário atual e mostra não só a força do Irã, mas também mostra como está vivo seu fervor pela disputa no Oriente Médio. Seus aliados lhe dão apoio diplomático. Isso nos traz até uma visão clara dessa divisão evidente que estamos vivendo hoje, que é essa visão de que realmente o mundo está dividido em dois eixos, um brigando contra o outro. Por exemplo, nesse ataque do Irã a Israel, a China, que defendeu o Irã, disse que foi um ataque em legítima defesa, alegando que o Estado de Israel atacou a embaixada do Irã lá em Damasco, na Síria. Já a Rússia aqui, que também atua na geopolítica seguindo os mesmos princípios que a China, não condenou o ataque iraniano, assim também como o Irã não condena sua invasão à Ucrânia. Porém, do outro lado aqui, já operando de forma diferente na geopolítica, o G7 aqui criticou o ataque e também aproveitou a situação para pedir um cessar-fogo em Gaza. Os Estados Unidos também elogiaram a defesa de Israel e etc. Ou seja, no geral aqui, cada país ele está se posicionando, defendendo, apoiando seus valores, criando alianças políticas, apoio diplomático, seguindo essas duas ramificações na geopolítica, né? Ou pro eixo liderado por China, Rússia e Irã, ou pro eixo ocidental ali liderado por Estados Unidos, Europa. Mas voltando aqui para nossa linha de raciocínio, vamos amarrar os fatos e vamos fechar esse raciocínio aqui. Nós vimos que o Irã quer propagar não só sua influência, mas seu estilo de vida em outros países. E Israel está sendo uma pedra no sapato dos planos iranianos. O fim de Israel aqui é muito importante para o domínio do Irã sobre o Oriente Médio, porque Israel é a oposição em todos os sentidos, seja econômico, militar, religião, político, e até mesmo Israel contrapõe as parcerias do Irã. Hoje nós vemos uma forte ligação de Israel com os Estados Unidos e Inglaterra, e do outro lado nós vemos o Irã com uma forte relação com a China e Rússia, o que de certa forma acaba contrapondo os planos um do outro. Essa guerra aqui é muito complexa, envolve questões, esferas muito difíceis de serem compreendidas, como a esfera religiosa e política. A tendência para uma escalada muito maior disso é sem precedentes.